A paz do Senhor Jesus. Nós precisamos recordar um modelo de oração excelente para momentos de provações, dificuldades, ou quando aquele momento que parece que o céu se fecha e Deus não ouve mais a nossa oração. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 12, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Bom, no momento que começa a dificuldade, no momento que Deus diz sobre fechar o céu ou sobre os gafanhotos atacarem os frutos da terra, Deus não fala do povo entrar questionando ou brigando diante dele. Deus fala para o povo se humilhar num lugar de oração, chorar e buscar a face dele, e fala para se converter os seus maus caminhos. O modelo de oração ali é simples: se humilhar e se arrepender, deixar de fazer o que está fazendo e começar uma nova vida, entrar numa novidade de vida diante de Deus. É incrível que, na verdade, na provação, parece que desperta a velha criatura na maioria de nós. O que, na verdade, deveria ser algo diferente. A provação deveria nos levar a desejar uma novidade de vida, uma nova criatura. Sermos formados um pouquinho mais em Cristo Jesus, ou, na verdade, Jesus ser um pouco mais formado em nós, como Paulo vai dizer, até que Cristo seja formado em vós. Aí, lendo lá em Daniel, capítulo 10, verso 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas orações, as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ali é um modelo de oração, aqui é simples, um modelo de oração que alcança a resposta imediata. Daniel tinha duas características na oração dele. Ele aplicava o coração dele a compreender a vontade de Deus e a se humilhar diante de Deus. É exatamente o que, segundo a Crônicas, capítulo 7, verso 12 em diante, é o que Deus está querendo do povo. Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quando eu me converto do mau caminho, automaticamente eu estou dizendo que eu quero andar no caminho que Deus preparou para mim. E Daniel, quando orava, ele aplicava o coração dele na oração, não a fazer Deus compreender a sua vontade, como muitos de nós fazemos. Eu vou orar até que Deus responda o que eu quero. Eu vou orar até que Deus entenda o desejo do meu coração e realize o desejo do meu coração. Não, Daniel orava, aplicava, insistia. Ele investia o sentimento dele, o coração dele, em buscar compreender a vontade de Deus para os dias que ele estava vivendo, lá dentro do cativeiro. Olha que coisa incrível. Daniel, dentro do cativeiro, não orava para fazer Deus entender a necessidade dele sair dali, ou o desejo dele voltar para a casa dele, para a terra dele, para a nação de Israel, de Judá. Não, ele orava diante de Deus para compreender a vontade de Deus dentro da provação. Só que mesmo dentro da provação, mesmo dentro do cativeiro, mesmo dentro de Babilônia, Daniel também orava se humilhando. E é esse o coração que Deus espera que a gente tenha, que nós tenhamos na presença dele. Um coração que se humilhe. Um coração que confessa seus pecados. Aliás, na verdade, essa é uma das orações que nós mais esquecemos de fazer. É certo que Deus quer que a gente peça e nos dá a liberdade de pedir, porque Ele é Pai e quer nos dar boas dádivas. Mas muitas boas dádivas não poderão se manifestar enquanto houver iniquidade e essas iniquidades não forem perdoadas. Olha só, são ouvidas tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. A oração de Daniel convenceu o céu a dar resposta a ele. A nossa oração tem que
atrair o céu a nós. E na verdade, muitas das nossas orações acabam afastando o céu e as respostas de Deus na nossa vida, porque nós indagamos, questionamos, brigamos com Deus, contendemos com o Senhor, que é o oleiro, nós somos apenas vaso, ou se na verdade caco entre os cacos, muitas vezes quando nós já estamos quebrados. Olha o poder da oração de confissão, humilhação e busca de compreensão da vontade de Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa época, branquear, na época de Salomão, branquear vestes não era algo lá muito fácil. Mas aqui nós entendemos no Novo Testamento que esse fazer as vestes serem alvas se tornou muito mais simples em Jesus Cristo, porque ele fez a obra de expiação do pecado meu, teu, de todo aquele que nele crê. A Bíblia vai dizer então, lá em Apocalipse 7, que, capítulo 7, versículo 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui, a única forma de eu lavar as minhas vestes é eu confessando os meus pecados a Jesus, confessando e crendo no perdão, na purificação. Mas para haver perdão, precisa sim haver confissão sincera diante de Deus. Porque João disse assim, se confessares os vossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar e purificar toda injustiça. O que João está dizendo é que Jesus não só perdoa, mas ele tira a mancha que o pecado faz nas nossas vestes espirituais diante de Deus. Agora, outra coisa que Salomão diz é que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ali nós entendemos com a presença do Espírito Santo. Mas para que me serve o Espírito Santo? Muitos têm a enganosa ideia de que o Espírito Santo vem apenas como um consolador, como um amigo para sarar as minhas feridas. Mas o Espírito Santo tem um papel importantíssimo também em nos fazer compreender a vontade de Deus. Biblicamente, olha o que diz. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelará pelo seu Espírito, Espírito Santo, ao nosso espírito. Ou seja, somente o Espírito Santo pode trazer a compreensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa compreensão pelo Espírito Santo é derramada no meu espírito. Aí diz também a palavra de Deus assim, que o homem espiritual tudo discerne, mas por ninguém é discernido. Eu só posso ser espiritual, como diz em Efésios 5, verso 18, se não me falha a memória, não vos embriagueis com o vinho, em qual há dissoluções, divisões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu só posso ser espiritual a partir do momento que eu estou buscando me encher do Espírito Santo, abandono o vinho. A figura do vinho ali não é somente da bebida ou alcoolismo, mas das distrações e dos prazeres deste mundo. Eu não posso me encher do Espírito Santo se eu estou me dedicando a prazeres que me dividem do corpo de Cristo, que me dividem do propósito de Deus, que me afastam da proposta do Evangelho e da confissão que eu fiz em Jesus Cristo, de ir, de pregar o Evangelho, de ser uma nova criatura, de viver uma vida transformada, de viver uma nova história, de ter boas obras em abundância o tempo todo, de eu estar vivendo para servir o reino de Deus, a minha família, o local onde estou, a igreja, o local onde Deus me colocou. Então, abandone as distrações, os vinhos, as fascinações deste mundo. Como Cristo disse o seguinte, há uma semente que cai numa terra que por causa dos prazeres deste mundo, das fascinações, é sufocada e não dá fruto com perfeição. Ali nós entendemos que os prazeres, as fascinações dessa terra podem nos gerar um fracasso naquilo que Deus tem proposto dentro do reino de Deus para nós, a proposta de Deus na nossa vida, a vontade dele. Porque ainda que Deus tenha a sua vontade soberana de fazer algo grande em nós, também vem ao homem
corresponder pela fé. Como diz em Hebreus 4, se não me falha a memória, que muitos ouviram a promessa lá no deserto, mas a palavra que veio a eles não foi recebida pela fé. Por conta disso, eles não puderam alcançar a promessa. Que não haja também em nós um coração como o deles, não tendo fé, assim, para alcançar o propósito, a vontade de Deus. E eu só posso alcançar, eu só posso ter um coração com fé, se eu purifico essa estrutura pecaminosa todos os dias. Às vezes nós choramos mais pelo pecado de alguém do que pelo nosso pecado. Às vezes nós esperneamos diante de Deus por causa de situações que estão acontecendo. E na verdade Jesus está dizendo para mim e para você, se você confessasse mais os teus pecados, você teria que pedir menos, você clamaria menos, você insistiria menos nas bênçãos que você deseja, porque eis que as minhas mãos não estão encurvadas para que não possa alcançar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e eu, diz o Senhor. Vamos confessar mais os nossos pecados. Entre no teu quarto, feche a porta, comece a se arrepender, comece a confessar, comece a se lavar no sangue de Jesus. Comece a dizer tudo o que você tem feito e faz como Davi: Senhor, me expulsa dos pecados que eu não conheço. Olha a oração profunda de Davi, ele não pede perdão só por aquilo que ele sabe que está errado na vida dele, mas ele pede perdão por aquilo que ele também nem percebeu que é errado, mas que ele pode estar fazendo, pensando, sentindo, agindo. Daniel teve resposta imediata, porque ele quis compreender a vontade de Deus, aplicou o coração nisso e se humilhou diante de Deus. Deus está vindo com uma resposta imediata para você, a partir do momento que você se humilhar para Deus. Não porque você está sofrendo, ai Deus, vê o meu sofrimento. Não. Deus sabe que você está sofrendo. Deus quer que você se lave. E você só pode se humilhar se você abrir o teu coração e confessar tudo que está sujo aí dentro. Deus te abençoe, que essa palavra resplandeça em vida dentro de você e assim te dê muito entendimento em tudo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.